Muito bom dia, vibe do dia! Feliz quarta-feira para todos nós. Hoje, dia 7 de maio, muita coisa acontecendo. A gente tem uma lua crescente em Virgem no céu. Me acompanha até o final para você estar consciente astrologicamente dos nossos aspectos do dia. A gente tem uma mistura aí interessante de conexões com a lua, então os nossos humores eles podem oscilar muito. Mas se você tiver objetividade no dia de hoje, praticidade, tudo vai ocorrer sob controle. Vou compartilhar minha tela para você. E você que é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Vivian Oberger, sou astróloga, mentora de astrologia e de autoconhecimento. Se inscreva nesse canal, deixe seu like aqui, acompanhe todos os dias, porque diariamente você está recebendo conteúdo do nosso céu astrológico, pela minha visão, pelo meu conhecimento. Bora lá então. A Lulita, que está em Virgem no dia de hoje, ela segue esse trânsito desde a segunda-feira. E perceba, a Lua em Virgem, ela está muito bem aspectada com o Sol em Touro, porque a gente tem aqui o Sol nessa energia taurina, e Terra com Terra, elementais que são do mesmo elemento, eles formam trígono. Isso aqui significa que a gente vai ter um bom aspecto harmônico entre emoção e razão para nossa quarta-feira. Vindo aí de um dia onde a gente teve que refletir muito mentalmente, de um Quirón conjunto a Mercúrio, lembrando que a Lua em Virgem é regida por Mercúrio. Então, querendo ou não, enquanto esse aspecto está acontecendo ainda, está forte no céu, aconteceu na terça, nessa quarta a gente ainda sente, a Lua acaba ativando o nosso lado mental. A Lua acaba ativando esse Quirón. A gente pode estar se sentindo um tanto reflexivos, né? Um tanto entendendo da onde que está vindo essas feridas, por que que isso está acontecendo. E outra, Áries é um signo muito autônomo, é um signo muito independente. Aqui o nosso poder mental de autocura prevalece. É aquele estado de consciência que te faz lembrar que é você que controla os seus pensamentos, não os seus pensamentos que te controlam. Você não precisa ficar preso, presa, amarrada nos acontecimentos do passado, você pode ressignificá-los. E Ares traz toda essa autonomia diante da fala, diante dos teus pensamentos, das suas comunicações. E essa lua em trígono com o Sol, tá vendo aqui? Essa lua em trígono com o Sol na nossa quarta vai trazer aquele lugar de eu penso, eu entendo e eu também vou atrás de resolver essa situação. Que essa energia taurina, essa energia virginiana de elemento terra, fala o quê? Praticidade na matéria. Como que então, de maneira palpável, eu vou desdobrar esse sentimento? Eu vou desdobrar essa percepção de ferida? Eu vou desdobrar essa percepção de dor? Como eu resolvo? Definitivamente, é como eu resolvo. Como que eu paro de sair dessa lamentação ou desse lugar que me dói para um lugar de ação resolutiva? Isso vai ser muito bom, isso vai ser muito ótimo. Dentro dos outros aspectos ainda que a Lua vai fazer ao longo da nossa quarta-feira. Um deles é também oposição e conjunção com os nodos. A Lua transitando aqui no signo de Virgem, ela vai fazer o quê? Um contato com o nodo sul, que está aqui, e uma oposição direta ao nodo norte. Isso aqui é uma quarta-feira que vai estar o quê? Toques do destino ainda nos auxiliando naquilo que precisa ser soltado, naquilo que precisa ser compreendido e desamarrado. Nós, literalmente nós, emaranhamentos, situações que você já entendeu. Quando a lua em Virgem ela chega, ela nos faz pensar de maneira racional para separar o joio do trigo. Sabe aquela fase lá? Não sei se você já passou por isso. A minha mãe fazia muito isso. De quando comprava feijão, ter que separar o feijão bom do feijão ruim. O Virgem, ele é excelente nessa questão. Inclusive, a minha mãe é virginiana. E aí vai lá, você tem que tirar um tempo, um trabalho minucioso, manual, separar ali o que que é bom, o que que é ruim, o que que você vai levar para fazer o cozimento, o que que você vai descartar. E a Lua em conjunção ao Nodo Sul, justamente no signo de Virgem, é essa faxina, faxina emocional, faxina de descarte. Por mais que a gente está dentro de uma lua crescente, a lua não está minguante, ainda assim a gente precisa saber fazer os pequenos ajustes, a gente precisa saber organizar, a gente precisa saber jogar fora no lixo aquilo que não está sendo útil, aquilo que não está sendo
contribuição, aquilo que não está te trazendo um retorno, né, positivo dos investimentos, dos esforços, da sua dedicação em cima de algo. Saber a hora de abrir mão é muito importante, tanto quanto a hora de você colocar intenção, da hora de você colocar energia em algo. Saber falar o não também é necessário. E aí a Lua conjunta ao nodo sul e oposta ao nodo norte, ela vai fazer com que alguma coisa, provavelmente fora do nosso controle, se ajuste nessa quarta-feira. Porque a gente não consegue controlar os nodos. A gente não consegue controlar muitas vezes o que está já no nosso destino. Então, deixa que as coisas aconteçam. Por mais que você, às vezes, está ali idealizando uma situação, querendo muito algo, que esse algo muitas vezes é do seu ego e não da sua alma, o universo, ele sabe o que está reservado para ti. Então, abra mão. Não fica naquela expectativa de que só o que está na sua cabeça, aqui, Mercúrio com Quirón, só o que está na tua cabeça que vai acontecer. Às vezes pode ser muito diferente. Então, se permita que essas diferenças, além do que você possa pensar ou além daquilo que tu quer, cheguem. Até porque a Lua também fará um trígono com Urano. E Urano é justamente esse cara. Outro trígono, né? Signos aqui de terra, continua, Lua em Virgem, Urano está em Touro. Urano vai abrindo caminho. Urano fala assim, ó, chegou o momento da gente revisar essa rota e, quem sabe, trilhar um caminho que ainda não foi descoberto. Vamos abrir aqui um carreiro novo, vamos descobrir uma nova possibilidade, vamos descobrir um novo jeito, como que a gente pode ousar de uma forma mais visionária por aqui. Então, é uma quarta-feira que tem toque do destino, pela Lua tá tocando os nodos. É uma quarta-feira que, inclusive, pode surgir oportunidades positivas. É aquele dia de você exalar para o universo me surpreenda positivamente hoje, porque sim, surpresas podem aparecer, ainda mais com esse toque, né, dos nodos aí no meio da nossa quarta-feira. O que também vai acontecer nesse mesmo dia dessa quarta, por isso que eu falei, tem um mix de sentimentos e a Lua toca os nossos humores, toca as nossas emoções, toca os nossos sentimentos, é a Lua que vai formar uma oposição com Saturno. E a Lua oposta a Saturno é um pouco de resistência, é um pouco de... Parece que é aquela sensação de ter que se sacrificar pelo teu trabalho, ter que se sacrificar por alguém, ter que sacrificar o seu descanso. Isso aqui pode pesar muito. Isso aqui vai acontecer justamente no final da quarta-feira. Se você puder tirar esse fim do dia para não ficar se exigindo tanto, não ficar se criticando tanto, mas não ficar buscando ficar ali em função o tempo inteiro, entenda que é muito importante equilibrar o servir e o receber. O quanto você também está sendo aberto e aberta para se permitir receber, ser cuidado, ser cuidada. Ou você está sempre ali naquela armadura de que você faz, de que você resolve, de que o controle está sempre nas suas mãos. Presta atenção sobre isso no fim dessa quarta. Eu recomendo que você tente relaxar, por mais que esse aspecto muitas vezes aperta, pressiona, tende a trazer aquela sensação de, meu Deus, eu tinha que estar em função, meu Deus, eu tinha que estar fazendo alguma coisa, meu Deus, faltou fazer isso, faltou fazer aquilo. Busca relaxar, busca ficar um pouco mais em paz com o seu coração, porque aqui, enquanto a Lua tá em Virgem, ela tá querendo função, ela tá querendo organização, ela tá querendo produtividade. Mas o Saturno tá ali já nos finalmente da energia pisciana, aqui, ó, nos convidando a trazer o entendimento do que foi todo esse longo período que ele fez aqui na energia saturnina, nos pedindo que a gente precisa também ter o tempo das coisas, a maturidade das coisas, junto com a fé, que tudo tem o tempo para florescer, que tudo tem o tempo divino para acontecer, justamente se a gente estiver nesse lugar de entrega e confiança, que é esses temas piscianos. Então, tu não precisa ficar aqui, ó, o tempo inteiro achando que você tem que estar fazendo, que você tem que estar, sabe? Na produção, nessa energia de doação, nessa energia de servir, porque muitas vezes você está sacrificando a sua saúde mental. O seu corpo ele pode gritar no fim dessa quarta-feira. Pode vir sintomas físicos. Lógico que isso pode estar se estendendo da terça já. Porque outra coisa, Lua ativa Mercúrio. Mercúrio está conjunto a Quirón.
E lembra que Quirón é dor, Quirón é ferida, e isso muitas vezes pode estar se materializando no corpo, porque Virgem é um signo que está conectado com o nosso corpo. Pode também dores de cabeça, porque Mercúrio está em Áries, pode também. Então, assim, é para relaxar, não é para você tentar achar pelo em ovo e às vezes ficar ali de maneira racional tentando entender, ai, por que que eu tô sentindo isso, por que que não sei o quê, sabe? Entende que muitas vezes as sensações elas estão vindo de um pedido emocional, espiritual, para que você também pause, para que você também se cuide, para que você também possa ter um momento de silêncio, um momento de descanso, um momento de contemplação, de meditação, de silêncio. Saturno em Peixes nos convida muito esse silêncio. Mas, ó, ainda dentro da quarta-feira, ainda além de todos esses aspectos, teremos uma quadratura de Lua com Júpiter. E a quadratura de Lua com Júpiter é aquela quadratura que está acontecendo há um bom tempo, enquanto a Lua está em Virgem ou a Lua está em Peixes, até mesmo a Lua em Sagitário, porque Júpiter está transitando por Gêmeos desde o ano passado, e isso aqui sempre é ativado em algum momento do nosso mês. E a lua em virgem é aquela coisa, como eu falei, ela tá querendo um método, ela tá querendo uma ordem, aquela pessoa que ela coloca as listinhas dos afazeres. Mas aí chega Júpiter no dia dessa quarta-feira falando assim, beleza, quanto você é flexível se de repente chegar uma demanda nova que não estava na tua lista, o quanto você é flexível se de repente, vamos supor, vamos trazer um caso aqui, se você trabalha de home office, né? E você tinha deixado toda a tua agenda programada para tua quarta-feira, fazer exatamente cronometrada as tuas funções. E de repente chega uma visita inesperada, um vizinho chega na sua casa, um parente chega na sua casa, um irmão te liga falando, olha, eu preciso de você urgente aqui, sei lá o quê, o quanto você está preparado e preparada para ser flexível se acontecer, né, algum tipo de movimento inesperado. Só que não veja isso como algo ruim. É aquela coisa, os aspectos eles têm o seu lado luz e o seu lado sombra. Obviamente que quadraturas e oposições, elas podem trazer uma tensão, elas podem gerar um atrito, aquela coisa de tipo, tô desconfortável com isso que está acontecendo. Mas você também pode entender que às vezes isso está abrindo uma possibilidade. Às vezes essa fricção que os aspectos tensos elas nos provocam é para que justamente o signo de Gêmeos seja flexível. Você não precisa sair brigando por conta desses acontecimentos. Isso não precisa estragar o seu dia. Aqui o campo mental ele também fica muito ativado. Perceba, Júpiter também é regente de quem? Também é regido por Mercúrio. Virgem também é regido por Mercúrio. Então a gente vai ter uma quarta-feira muito mercurial. Então a cabeça ela vai estar pipocando. Enquanto às vezes esse Júpiter vai estar trazendo mil e uma ideias, a Lua em Virgem vai estar querendo aplicar, mas nem tudo vai ser aplicável no mesmo instante, no mesmo momento. Nem tudo, às vezes, ele vai precisar sair perfeito. Lembra que a perfeição ela é pura ilusão. Enquanto você está ali querendo que as coisas saiam conforme a sua idealização, você muitas vezes está se enganando, você está colocando ali essa expectativa para justamente se frustrar, porque você sabe que aquilo ali não vai sair 100% perfeito. E aí também, às vezes, até uma forma de você procrastinar. Às vezes você está só adiando um processo que poderia ser muito mais simples, muito mais leve, muito mais prazeroso e gostoso e divertido de se fazer. Mas talvez até pela forma como você foi criado, você pode ter sido muito responsável muito desde cedo, ou ter te colocado muita exigência em cima de ti. E aí, por conta de todas as consequências de que tem que fazer muito bem feito, sabe aquela pessoa que sempre tinha que tirar nota boa na escola? E nem tirando 9 ela estava satisfeita, ela tinha que tirar 10. Eu sei que existe pessoas aqui assim. É sobre isso esse dia dessa quarta-feira. Às vezes, o seu máximo vai ser seu mínimo, e você não tem que achar que você é a pior pessoa do mundo, que você não deu o seu melhor, que as pessoas não vão gostar e que o mundo tem que estar 100% do teu jeito. Não. Às vezes vai ter pessoas que vão cruzar seu caminho e vão achar lindo justamente a tua imperfeição. Para notar aqueles quadros daqueles artistas que quando você vê parece que assim que eles só jogaram tinta no quadro. Parece que não foi jogado assim, e de repente aquilo lá se torna uma arte super famosa, uma coisa que vira uma arte literalmente. Então, às vezes é sobre isso, sabe? Vai lá, mostra o que você tem, lógico, entrega o seu melhor,
Mas vai ter dias que o seu máximo vai ser o seu mínimo e não se culpe por isso. Às vezes vai ter dias que você vai sim tirar 10, mas vai ter dias que você vai tirar 8 e não é por isso que você vai ser uma pessoa má ou porque você é ruim. Essas ideias de perfeição, elas só atrasam. Outra coisa, a lua em virgem, muitas vezes, ela coloca um hiperfoco em cima de uma situação. Só que às vezes o hiperfoco também é para tentar disfarçar ou tentar, aliás, não olhar para o outro ângulo que está pedindo também a ser resolvido. Digamos que você está com a tua casa toda bagunçada. E aí, de repente, você fala assim, não, mas eu preciso resolver esse BO aqui, eu preciso resolver esse BO aqui, não sei o quê. E às vezes você só tá colocando esse hiperfoco em cima desse BO para você não ter que dar toda a faxinada na sua casa, ter que colocar as coisas no seu lugar. É como se fosse uma desculpa o hiperfoco para não ter que olhar para outro caos que está do teu lado, tá? E aí, às vezes, indo para esse caos, saindo um pouco desse hiperfoco, você consegue descobrir como resolver o tal do BO, que às vezes você está ali só teimando na teimosia, que você precisa estar 100% concentrado. Então, veja o quanto de ilusão muitas vezes a gente coloca dentro da nossa própria cabeça, um monte de desculpa mental. Isso pode estar pegando muito dentro do teu trabalho nessa quarta-feira, tá? Dentro da profissão, dentro da tua forma de servir, dentro do teu fazer, a tua mão de obra mesmo. Não à toa eu citei o exemplo do separar o feijão, tá? Separar o feijão também é um trabalhinho, né? Também tem que tirar um tempo para isso, também tem que colocar um hiperfoco nisso. Mas perceba onde que você está colocando o seu hiperfoco, se às vezes não é só uma distração para não ter que olhar para aquilo que de fato é importante. E daí você não chegar no fim do dia, né, se auto-julgando, se auto-criticando, criticando as pessoas à sua volta, de ai, por que que eu não fiz aquilo? Ah, por que que eu não resolvi aquilo? Ai, o dia tinha que ter 36 horas porque eu não dou conta. Na verdade, né, tem que entender um pouquinho sobre o que é prioridade. Você não precisa ficar carregando 50 pratinhos e tentando equilibrar todos eles de maneira perfeita na tua vida. Não dá. Escolhe os que são importantes e foca nesses. Ah, e se meu Deus do céu não deu tempo de fazer esse aqui, ok, amanhã vai dar. Ajuste, seja flexível. Não à toa, os signos aqui que estão sendo ativados, Virgem, Gêmeos, Peixes, na quarta-feira, eles são signos mutáveis. Então, se modifique se necessário, se molde se necessário aos, sei lá, imprevistos que podem acontecer durante o dia. E, inclusive, saiba seus limites, né? Saiba dizer os nãos para aquilo que você não vai conseguir dar conta e que você não tenha que ficar se sacrificando pelo outro, né? E abrindo mão aí da sua saúde mental. Preste atenção nisso. Gente, então, essa nossa quarta-feira, ela tá com esse de sentimentos, né? Uma hora pode estar as coisas fluindo 100% bem, de repente tudo pode mudar, não entra no caos. Interessante às vezes que esse lugar virginiano que nos coloca, né, de vamos resolver isso aqui primeiro, vamos resolver isso aqui depois, é muito bom. Só que perceba, o Júpiter, ele fala sobre expandir. Se você estiver sentindo muita dificuldade de resolver algo, é porque talvez você esteja muito em cima de algo. Então, faz assim, ó, dá uma afastada para ver se você não consegue enxergar melhor. Por isso que essa flexibilidade, essa leveza vai ser importante para quarta-feira. Vamos ver qual é o conselho do oráculo para nossa quarta. Oráculo de Delfos, quarta-feira, lua em Virgem. E deixa aí nos meus comentários, quero saber o que está rolando na tua vida neste momento. Daqui a pouquinho a gente vai ter nesse final de semana uma lua cheia em Escorpião, a gente vai ter o Sol conjunto a Urano. A vibe das transformações ainda não acabaram, ainda tem muita coisa chegando. Vamos lá, qual é o conselho para nossa quarta, então, oráculo, dia 7 de maio? Por favor, conselho para nossa quarta. Se você está aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva e deixe seu like. Justo, justo, não tem outra carta que às vezes não possa. Aliás, poderia ser qualquer outra. Mas essa está fazendo muito sentido para nossa energia de quarta. Faz muito sentido com tudo que eu falei. Principalmente com esse campo mental ativado. A carta que saiu, a inquietude.
Deixa eu ver se vai focar. Focou. A inquietude. Perceba que essa carta é uma moça segurando uma caixinha. E é como se ela tivesse o quê? Ela tá irritadíssima, ela tá inquieta, ela tá preocupada, ela tá. Sabe aquela sensação que às vezes vem até com certo nervosismo, uma certa ansiedade? Às vezes pode ser você se sentindo assim hoje. Mas agora que você está consciente, você pode o quê? Trazer leveza. Se você se pegar se sentindo assim nessa quarta-feira, lembra da vibe, lembra da energia, flexibilidade, leveza. Solta um pouquinho esses pensamentos, descristaliza. Às vezes você está só criando teorias na sua cabeça das tuas crenças, baseadas nas suas crenças, baseadas nas suas experiências. E nem todas essas experiências elas foram positivas, não é mesmo? A tendência da gente pensar negativo, ela é sempre maior. Presta atenção, sabe? Se você sentir que você está entrando dentro desse lugarzinho de inquietude, respira. Melhor coisa para essa quarta-feira é respirar, tirar um tempinho de dar um ar, de lembrar de quais são as prioridades do dia, de lembrar que você pode ser, sim, mutável, que os fatos que estão chegando para você, eles não estão querendo te atormentar. Que essa tormenta, muitas vezes, ela é muito mais sua, ela é interna. Se você trouxer, assim, um pouquinho de consciência para o momento, você vai ver que não existe problema na tua volta. Ele está sendo criado, essa inquietude, essa ansiedade, esse estresse mental, ele está sendo criado, porque você está colocando pressão em cima de algo. Não precisa ter pressão. O que não tem solução, solucionado está. Por que que você vai ficar teimando em cima de algo se às vezes você não tem o controle desse algo? Solta pro universo. Deixa que esse dia que tá, inclusive, com esse toque muito místico aí, muito intuitivo, muito destino, tá trilhando melhor os nossos caminhos, se as coisas não saírem da sua maneira, porque tem algo muito melhor, muito mais grandioso te esperando. Seja flexível, seja mutável. Não seja essa pessoa resistente. A pessoa que ela vive nessa inquietude aqui, ela tá vibrando uma energia densa. As pessoas ao redor de quem tá assim não conseguem suportar essa vibe que fica vibrando à tua volta. Quando você tá com essa sensação, até você fica desconfortável dentro de você. Então, relaxe, se você puder. Tem uma galera aqui que eu sei que pratica yoga. Pratique seu yoga, pratique sua meditação, faz um tempinho de contemplação, bota o pé na grama, na terra, olha para o céu, escuta os pássaros, vai para fora, dá uma relaxada. Paz de espírito para você nessa tua quarta-feira. E um beijo no seu coração, assim na terra como no céu, a gente está nessa perfeita conexão. A gente é uma coisa só. Esses conselhos que eu trago para você servem para mim também, porque o céu é para todos. Então a gente está junto. Deixe seu comentário para mim e a gente se vê amanhã novamente neste mesmo canal. Um beijo no seu coração.